Olá a todos do Portal Correio, estamos conversando mais um imprensado, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia, Francisco Sarmento. Secretário, para começar a nossa entrevista, em que pé estão as obras da transposição de São Francisco aqui no estado? Saudações a todos os internautas. A transposição de São Francisco, ela no estado da Paraíba ainda não chegou em termos de obra. Nós estivemos a semana passada com a comitiva do presidente Lula, juntamente com o governador José Maranhão, visitando exatamente as obras dos lotes 11 e 12 do eixo leste da transposição, que já estão bem próximos à fronteira aqui do estado da Paraíba, mais precisamente do município de Monteiro. É uma obra fundamental, estruturante para a sustentabilidade tanto hídrica como de desenvolvimento regional do semiárido setentrional. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará dependem dessa obra para manter o seu curso de desenvolvimento no que depende do recurso chamado água. Mas a Agência Nacional das Águas deu um parecer no mês passado, revelando que a Paraíba não tinha condição de receber uma obra com a transposição de maneira sustentável, né? E como é que o governo do estado está fazendo para reverter esse parecer? E se esse parecer compromete alguma coisa as obras? Veja só, esse parecer é preciso localizarmos primeiro no tempo. O novo governo da Paraíba começou em fevereiro de 2009. Esse parecer foi elaborado a partir de uma auditoria que ocorreu nas primeiras semanas de março desse ano, pelos técnicos da Agência Nacional de Águas, a ANA, e retratou exatamente o que havia sido deixado de ser feito pela gestão anterior, o governo cassado em 17 de fevereiro desse ano. Então, nós já sabíamos que o relatório que viria em decorrência da auditoria seria um relatório duro, no sentido de cobrar o que havia sido pactuado entre o ex-governador Cassado e exatamente 4 ministérios da federação, juntamente com os outros 3 governadores dos 4 estados, dos estados beneficiados. Então sabíamos que iria ser um problema isso, porque de fato o que havia sido pactuado não havia sido cumprido e tratamos desde aquela data exatamente de preencher essas lacunas deixadas pela gestão anterior. Quais eram as lacunas e de que maneira foram preenchidas? 3 lacunas as principais. A primeira delas relacionada com a cobrança pelo uso da água bruta, que é um dos principais instrumentos da gestão de recursos hídricos previsto na lei federal e na legislação estadual e que havia sido pactuado em 2007 pelo então governo do estado da Paraíba com essa esfera federal e que poucos passos nessa direção foram dados. O segundo ponto relacionado com a estruturação da Agência Estadual de Águas, exatamente para administrar essas águas, tanto as águas locais como as águas importadas do São Francisco. E o terceiro ponto, a consecução das obras. Todos ouviram pela imprensa que, em termos de PAC, a Paraíba era um dos estados mais atrasados e muitas dessas obras relacionadas com a transposição do São Francisco estão contidas no PAC. Então, não se avançando no PAC, não se avançaria na infraestrutura necessária a distribuir essas águas da transposição do nosso estado. Por que a transposição do Rio São Francisco gerou tanta polêmica, as correntes contra, corrente a favor? O senhor acha que não é um risco de se gastar muito, se fazer uma obra de grande investimento e no fim não dar certo? Só existem 2 formas, no nosso entendimento, de se posicionar contra esse projeto. Isso a gente identificou ao longo dos 10 anos, mais de 10 anos de debate, para citar só essa última versão do projeto de transposição. Uma é por ignorância em relação ao caso e o outro é por política espúria, política, digamos assim, mal intencionada e cega ao Brasil como uma união e como uma federação. Então, esses 2 tipos de posicionamentos, alguns deles até ingênuos em função de serem manipulados por pseudo-conhecedores da matéria e que marcaram esses debates ao longo do tempo. O projeto é absolutamente correto, necessário e é em cima de um rio que, do ponto de vista ambiental, tem seus problemas, sabemos que tem seus problemas, mas essa transposição não vai impactar, não vai aumentar o passivo ambiental do São Francisco. Na prática, de forma objetiva, como é que essa transposição vai matar a sede do nordestino e vai abastecer a Paraíba de água? Não corre o risco de só os grandes fazendeiros serem beneficiados? Eu digo, o pequeno agricultor, vai chegar água na terra dele? Perfeitamente. Em primeiro lugar, esclarecer que a transposição ao longo dos 150 anos, desde a sua primeira ideia,
e mais particularmente nas últimas 3 décadas, ela mudou de perfil. Não é mais um projeto prioritariamente voltado ao desenvolvimento regional. Ele hoje é um projeto voltado prioritariamente ao abastecimento dos centros urbanos, as sedes municipais. São quase 400 municípios nos 4 estados que hoje não conseguem mais se sustentar apenas com as águas locais. Então mudou da década de 70 de um projeto de desenvolvimento regional para um projeto agora de suprimento de garantia hídrica para as cidades. Não é para o agricultor, ele vai fortalecer as cidades. Secundariamente para desenvolvimento regional. Por que secundariamente? Porque nós não podemos ter a água de uma bacia hidrográfica, como a do São Francisco ou qualquer uma outra, prejudicar o desenvolvimento local para beneficiar habitantes de outras bacias. A ideia é retirar a água do São Francisco sem prejudicar e sem comprometer nem limitar o desenvolvimento dos estados são-franciscanos. Então, como é que se faz isso? Se faz bombeando água apenas nos períodos em que Sobradinho está vertendo. A vazão regularizada do São Francisco na Foz é de 2.800 metros cúbicos por segundo. A jusante de Sobradinho, essa vazão é de 1.870. Daí estamos retirando 26,4 metros cúbicos por segundo para abastecimento de 12 milhões de pessoas nesses 4 estados e comprometendo, entre aspas, prioritário do ponto de vista legal e eticamente correto do ponto de vista humanístico, 1,4% apenas da vazão regularizada por Sobradinho. Então isso é uma gota d'água comparado com o potencial de São Francisco. Secretário, e na prática, quando é que as obras da transposição ficam prontas no geral? Quando vai começar na Paraíba? E se você acredita se Lula vai entregar essa obra ou se ele vai deixar mais para frente? De acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Integração, até 2010 o Eixo Leste já está pronto. Eu tive a honra de coordenar esse projeto por alguns anos e o cronograma que nós deixamos em fevereiro de 2009 está sendo rigorosamente cumprido, como nós constatamos em campo na visita recente com o governador e com o presidente Lula. As adutoras vão chegar como o elemento de conexão entre as águas são-franciscanas e os consumidores efetivos. Por isso que a Agência Nacional de Águas coloca como condicionante para o Estado se habilitar a receber essas águas, exatamente estar com essa infraestrutura avançada, porque do contrário vai acontecer o que o senhor mencionou. Enquanto vai aumentar o potencial hídrico da Paraíba, nós hoje temos tantos bilhões de água potável disponível, passaremos até quanto? Olha, até um limite teórico de 100 metros cúbicos por segundo, por exemplo, nós poderíamos ter. Lembrando que essa água é paga. Então, quem melhor se preparar, quem mais bem se preparar, quem estiver melhor preparado para receber essas águas, vai gastar menos. Se nós hoje utilizássemos a estrutura que nós temos hoje, do jeito que a coisa está hoje, com as perdas de água que existem, isso é comum no Brasil inteiro, não é só Paraíba, nem é só Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, nós iríamos gastar na Paraíba 30 milhões de reais por ano. Olha, 30 milhões de reais por ano é o preço de uma adutora, de um sistema adutor quase. Então, se nós nos prepararmos bem, nós vamos gastar menos, porque vamos usar mais racionalmente as águas locais. Por isso que eu digo, transposição para mim não é um projeto de aumento de oferta de água, é um projeto de racionalização das águas locais. E aqui encerramos nosso primeiro bloco do Imprensado.